Olá, você que vai fazer prova para a Caixa Econômica Federal, se liga aqui no tema da SESGRAN-Rio, que pode muito bem cair no seu certame, tá? Esse é um tema muito comum no campo dos concursos e é um tema que pega muitos candidatos, tá? Porque é um tema mais subjetivo. A sorte é que esse tema que a gente vai abordar hoje foi um tema da SESGRAN-Rio e houve uma contextualização prévia, ou seja, a banca tirou o tema da subjetividade e colocou num contexto fixo. Ali a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Vocês vão ver, fica aqui comigo que a gente vai ver passo a passo como resolver esse tema que é tão característico para provas de banco de um modo geral. Beleza? Eu vou colocar o tema aqui na tela, a gente vai ler, vai comentar e vai perceber primeiro um detalhe importante que aparece em todas as provas dissertativas, tá? Então, sabendo lá no nosso edital que o texto que vai cair pra gente é um dissertativo, nós já vamos para a prova atentando a questão da problemática. Então, todo texto dissertativo vai trazer um problema. Esse problema é a confrontação, tá, entre duas ideias. Uma ideia que a gente vai chamar aqui de positiva ou ideal, é como deveria ser, e uma outra ideia que é como a coisa acontece na prática, ou seja, como é, que a gente vai chamar de ideia contraditória ou ideia negativa, aspecto negativo, certo? Então, para que a gente crie um problema, é preciso que a gente detecte lá, entre texto motivador e comandos que a banca lança na proposta, a gente pesque ali a informação de qual é o ideal do tema e qual é o contraditório, o aspecto negativo que a banca quer que a gente discuta em confronto com o ideal, certo? Então bora lá, vamos ler a proposta, fazer essa interpretação prévia para a gente começar a falar nas ideias que são mais interessantes a abordar quando o tema é ética. Vamos lá, tá? Esse é um tema bicho-papão dos concursos, por isso que eu peguei ele aqui simplesmente para a gente ver como desenvolve, tá? Vamos ver aqui o tema. Olha só, é um tema que caiu para o BNDES, né? E eu adaptei para as minhas turmas de orientação online. Então, se você está se preparando para o concurso da Caixa Econômica e está sem professor para lhe orientar, para corrigir os seus textos, trazer feedbacks aí, isso é tão importante, né? Pontuar a sua redação de acordo com o espelho da banca. Se você está sem esse profissional, eu estou com vagas abertas, inclusive aqui, para os meus alunos orientandos, tá? E a gente segue até a prova com essa orientação. É só dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que vocês vão ver mais detalhes, inclusive o meu contato. Mas bora para o tema então, tá? Vamos ler aqui o texto. É certo ligar o sucesso ou o fracasso de uma organização ao seu comportamento ético? Tenho convicção de que sim. Ser ético hoje não é mais uma opção. Para pessoas e organizações é questão de sobrevivência. Com a velocidade com que se processam as transformações, há necessidade de valores internalizados para que haja alinhamento no momento das decisões, que exigem rapidez. Hoje não se pode avaliar uma empresa com os padrões tangíveis de ontem. A ética ganha respeitabilidade como forte diferencial de qualidade e conceito público. Mas será que já se formou a consciência ética no comando das organizações? Algumas questões básicas precisam ser devidamente equacionadas para um melhor entendimento sobre a eficácia da ética nos negócios. Olhem só, até aí foi o texto motivador, agora nós vamos para os comandos. O que é que a banca traz para a gente de instrução para a resolução desse tema? A gente já se ligou que é ética, né, o tema. Vamos lá, vamos para os comandos agora. Destaca-se na citação acima que a ética ganha respeitabilidade como forte diferencial de qualidade nas organizações empresariais. Nessa perspectiva, olha aí os comandos, discuta dois traços culturais da realidade organizacional dominante que exigem substancial revisão e traga para a discussão três aspectos que contribuam para a implementação de ações concretas à prática da ética nas organizações. Aqui a gente já percebeu um detalhe. No motivador, lá em cima, nós temos o quê? Duas palavras que polarizam, ou seja, são contrárias. Uma é o ideal e a outra é o contraditório. A banca já entregou fácil pra gente. Quem percebeu aí quais são essas palavras? No começo do texto motivador. Quem falou sucesso e fracasso, acertou. Na primeira linha do motivador, é certo ligar o sucesso e o fracasso de uma organização ao seu comportamento ético?
Sim, é o que o texto fala, né? Então já tem aí, ó, o que faz uma organização crescer, do ponto de vista do texto motivador, a ética. E o que faz ela fracassar? A falta de ética, a falta de acordo entre as ações e as decisões que a empresa toma, né? As ações, a cultura da empresa e as decisões que vêm sendo tomadas ali. É sobre isso o nosso texto, tá? Quando a gente vai lá para o motivador, que é esse que a gente acabou de falar, a gente percebe muitas vezes a polarização, né? As duas perspectivas, a contraditória e a ideal. Ótimo. Quando a gente vai para os comandos, que é a parte subsequente da proposta, a gente identifica o que é que a banca quer que a gente faça. Então, observe, a banca pediu para a gente discutir 2 aspectos culturais que precisam ser revisados na prática já das corporações. Então, esses aspectos que precisam ser revisados é o que a gente vai trabalhar como aspecto contraditório. Pelo menos 2, né? Se a banca cita 2 aí, a gente pode usar 2, pode usar 3, pode até usar mais, tá? Mas pelo menos 2 tem que ter no nosso texto. E depois a banca pede 3 práticas, né? 3 formas, como é que ela diz ali? 3 aspectos que contribuam para a implementação de ações corretas aí no campo da ética. Então, a gente precisa mencionar 3. Como eu falei, 3 ou mais, mas pelo menos 3, certo? A gente precisa ficar ligado aos comandos, porque se a gente só cita 1 e a banca pede 2, a gente não vai pontuar cheio. Se a gente só cita 2 e a banca pede 3, a gente também não vai pontuar cheio. Então, para a gente pontuar certinho, é preciso que a gente fique atento aos comandos, beleza? Então, bora trabalhar aí com 3 aspectos de um lado, 3 aspectos do outro, porque aí fica tudo certo e a gente acerta, ok? Bora fazer o seguinte. Depois que a gente identificou o problema, a gente já sabe qual é a polarização que a gente vai discutir. O próximo passo é a gente fazer o nosso organograma. Eu sempre indico aos meus alunos, nas turmas presenciais, nas orientações online, que façam uma aranha. O que é uma aranha? É um organograma mnemônico. Um organograma que a gente organiza ali as ideias nele e a gente também tem facilidade de lembrar, porque é um bichinho, né? É um negócio engraçado. E quanto menos rígido for o nosso estudo, quanto mais parecido com a brincadeira for, mais fácil o cérebro da gente lembra. Então, vamos brincar um pouco e bora fazer a nossa aranha no caderno. Quando a gente estiver aqui, ó, resolvendo cada um dos temas, a gente faz a nossa aranha, faz uma aranha bem bonita, faz uma aranha colorida, bota nas patinhas da aranha aquilo que realmente importa dentro da discussão. Porque depois, qual é o objetivo? Quando a gente chega perto da prova, é pegar aqueles textos que a gente já resolveu em casa, dar uma lidinha neles, relembrar os argumentos, porque é fácil de cair um dos temas que a gente se prepara para resolver, né? Então, a gente se prepara para resolver numa prova de banco, né, como Caixa Econômica Federal, a gente se prepara para resolver um tema específico ali que está associado à área, porque as bancas estão com essa pegada, né, de trazer os temas mais aproximados ali com a função que o servidor vai desempenhar. Então, a gente resolve aquele tema em casa na perspectiva de que ele vai cair. E muitas vezes é o que acontece. Quando a gente treina vários temas, a gente acerta o tema da prova, né? Então, o objetivo da gente é esse. Faz o organograma bem bonitinho, porque caiu lá na prova, você vai lembrar e, ó, agiliza. Você ganha no tempo na hora de resolver a questão dissertativa. Ok? Bora ver então a nossa aranha, uma proposta de aranha aqui pra gente. Vamos lá, vamos comigo. Na nossa aranha, a gente vai colocar lá no meio dela o tema. De um lado, a gente vai colocar os aspectos negativos que a gente vai abordar, do outro, a gente vai colocar os aspectos positivos. E a partir dessa separação, né, que a gente está fazendo aí das polaridades, a gente vai começar a pensar nos pontos que vão ser desenvolvidos no nosso texto, beleza? Então, no meio ali, ó, da aranha, a gente vai colocar o tema: ética nas organizações empresariais. Fechou? No aspecto positivo que eu coloco aqui de azul, a gente vai trabalhar ali, ó, no D1, né? Porque, olha só, introdução, qual é o posicionamento das ideias, das polaridades? Na introdução, o ideal é a gente começar com o aspecto positivo. Coloquem assim, ó, ideal é igual a, por favor, faça. Pelo amor de Deus, faça assim, certo? Por quê? Eu posso começar a introdução com o aspecto negativo? Posso, mas eu tenho que ter muita habilidade, porque na hora que eu for mudar de polaridade, o D1 e o D2, ele também vai mudar. Então, para que a gente lembre direitinho quais são as formas corretas de polarizar no texto, vamos pensar assim: se a gente sempre começa a introdução com positivo, ponto, conjunção adversativa e o aspecto contraditório, que é o negativo, nós estamos fazendo o problema da forma padrão.
Ou seja, essa é a estrutura que deu origem a todas as outras estruturas dissertativas. Então, para fazer a padrão direitinho, se a gente faz a padrão bem feita, mesmo que a gente queira, a gente não erra, certo? Então, a gente vai treinar a estrutura padrão, a dissertativa padrão, tá? Então, começou com o aspecto positivo, que é o ideal, 2 linhas e meia para desenvolver a ideia positiva, ponto, conjunção adversativa, não é concessiva, tá? É adversativa. Então, ó, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, por outro lado, pode colocar o por outro lado também, que é uma expressão que marca uma adversidade. Então, coloca uma conjunção dessa, anota essas conjunções, cola aí na mesinha de trabalho, porque são essas aí que a gente vai precisar lembrar sempre que a gente for criar um problema, tá? Só pode ter uma delas, uma só, né? Uma delas. Então, digamos, coloquei lá o aspecto positivo, iniciei com o aspecto positivo, gastei 2 linhas e meia para expor a ideia positiva, coloquei um ponto, a conjunção adversativa que melhor se encaixa na minha ideia ali e coloquei a ideia negativa. Criei a minha introdução. Com quantas linhas? 5 linhas. Introdução é lugar de gastar linha? Não. Mas menos de 5 linhas. Eu posso usar 4? Não, não deve. Por que não deve usar 4? Porque 4 é insuficiente para o desenvolvimento da ideia na totalidade, certo? Então, 2 linhas e meia para a ideia positiva, 2 linhas e meia para a ideia negativa é o perfeito, é o ideal. Beleza? Vamos fazer em cima do ideal, porque aí a gente sempre acerta. E na sequência, né? O D1, entre 8 e 10 linhas, tranquilo, o lugar de gastar linha é no desenvolvimento. Porque aí a gente vai precisar trazer a afirmativa, justificar, dar exemplo, comprovar, que são os acessórios aí dos argumentos, né? O fortalecimento dos argumentos. Então, a gente vai gastar a linha no D1 e no D2. O D1 vai ser todo positivo, vai ser o aprofundamento da primeira ideia que foi abordada na introdução, a positiva, o ideal. E o D2 vai ser todo negativo, que é o aprofundamento do contraditório, da ideia contraditória que vem depois da conjunção adversativa. Fechamos o desenvolvimento. Aí nós vamos lá para a conclusão. Na conclusão, a gente vai começar a conclusão com uma conjunção conclusiva. Então, portanto, pode colocar aí enfim, por fim, ou uma conjunção explicativa. Também dá para começar a conclusão com diante disso, por isso, com isso. Também dá certo. Começou a conclusão ali, vai escrever uma frasezinha curtinha de 1 linha e meia, no máximo 2 linhas, para retomar os pontos que foram discutidos. Então, pode ser também uma continuaçãozinha ali do aspecto negativo, retoma para mostrar a banca que está concluindo, ponto. Depois do ponto, aí a gente vai para os aspectos de resolução daquele contraditório que a gente está abordando. Lembrem, a conclusão, a parte que pontua na conclusão realmente é a parte de soluções. E as soluções, a gente diz para vocês, de boa, façam umas 3, tá? Uma só é pouco. Façam umas 3 soluções ali, aponte pelo menos 3 questões para resolver, quando possível. Claro, tem tema que não dá para fazer, que é mais difícil. Beleza, aí aponta 2. Mas quando dá para fazer, aponta 3, que fica melhor, tá? Então, aponta 3 soluções para o problema, com um marcadorzinho de progressão textual. É preciso, é necessário, é mister, é urgente, é coerente. Então, assim, ó, esse marcador, ele vai apontar para a solução do problema. Então, ele vem na segunda parte da conclusão, que é a parte das soluções. A primeira parte da conclusão é a parte da reafirmação das ideias. E para avisar a banca que está concluindo. Fechou? Essa é a estruturazinha que a gente vai precisar utilizar. É a estrutura padrão do texto dissertativo. Tá? Então, bora ver aqui na nossa aranha quais são ideias interessantes aí para a gente abordar esse tema de ética. Olha só, o tema é ética nas organizações empresariais. Então, esse é o contexto, não é ética de um modo geral. Isso é muito bom. Quando a banca traz o contexto, aí a gente pode trabalhar ali com mais facilidade, não fica um tema tão subjetivo. Então, bora dar uma olhada como é que fica aqui na nossa aranha. Aspectos positivos em azul, eu marquei, aspectos negativos para a gente abordar em vermelho, tá bom? Metade da aranha azul, metade da aranha vermelho. Vocês fazem a separaçãozinha quando estiverem fazendo a aranha de vocês, tá? Vamos ver. Então, olha só. Aspectos positivos para a gente abordar. Lembrando que a ideia norteadora da parte positiva é a ética e sua relação com a qualidade, que é aquilo lá que o motivador vai trazer, né? Então, o sucesso de uma organização está condicionado à ética. Não é isso que a banca diz logo no começo? A banca diz logo no começo do motivador, que o sucesso de uma organização está ligado à ética.
e o fracasso também. Então, a gente vai colocar a qualidade, né? A qualidade, a ética ligada à qualidade do serviço, tá? Com a ideia norteadora do parágrafo D1. Aí o que a gente vai abordar? Para que a gente consiga prestar um serviço com qualidade, é preciso que a gente preste o serviço com ética, né? E aí, quais são os pontos que a gente pode trazer para um serviço com ética aí, para aclarar o que significa esse serviço com ética, né? Então, ó, o comprometimento com o trabalho para além do cumprimento das regras. Olha só, muitas vezes o funcionário está ali numa função específica, né? O servidor, e ele diz assim, tem uma necessidade, sei lá, de limpar a mesa dele. E ele diz assim, ah não, isso não é minha competência, isso está para além daquilo que é a minha função. E aí ele não faz. E deixa a mesa dele lá toda, sei lá, desorganizada, toda bagunçada ou suja. O que acontece? Ele está agindo de que maneira? Ele está agindo pautado apenas nas regras. Ele não está agindo de acordo realmente com alguém que está naquela função, respeitando o outro. Por quê? Porque a mesa dele limpa e organizada mostra respeito com o cliente que ele vai atender. Então, às vezes, tem coisas do nosso trabalho que a gente pensa que está para além das nossas competências, mas não está. Condiz com a gente. É o plus, né? É aquele mais que a gente traz. E isso fala muito da ética de cada um dos servidores, de cada um dos funcionários, de modo geral, não só de empresas públicas, né? Mas também de privadas. A gente quer contratar um trabalho que a pessoa mostre consideração e respeito com a gente, né? É só a gente se colocar como cliente, que aí nós vamos ver. Não é assim que funciona? O profissionalismo, olha só, o que é o profissionalismo? É um tipo de comprometimento também, né, que exige com o trabalho concentração, capacitação, competência. Então, para a gente ser profissional, para a gente atuar com profissionalismo, é preciso que a gente tenha esses requisitos. E uma pessoa que trabalha com profissionalismo, ela está sim atendendo aos preceitos éticos. Mais um ponto aí para a gente abordar, a imparcialidade na tomada de decisão. Essa imparcialidade está ligada a quê? A saber lidar com diferentes opiniões, convicções e ideologias. Dentro do nosso âmbito de trabalho, não é incomum que existam conflitos. Todo mundo que trabalha com público, que trabalha com pessoas, sabe como são comuns os conflitos. E a gente ser imparcial frente aos conflitos é atuar com ética. É respeitar o outro, independente de se o outro pensa igual ou não com a gente, né? Ele pensa como eu ou não, ele não pensa mais, eu respeito o jeito dele de pensar, e é assim que funciona, né? Isso é agir com ética. E do outro lado, como é que a gente pode trabalhar o outro lado? O aspecto negativo. Então, quais são as questões culturais aí comuns a empresas? Questões culturais que precisam ser revistas de acordo lá com os comandos, lembram? E aí, questões culturais que precisam ser revistas, que já estão introjetadas no modo de agir das empresas brasileiras, por exemplo, né? Quais são? Falta de decoro, que se estabelece... Como é que se estabelece a falta de decoro? Se estabelece quando o servidor aceita receber uma vantagem indevida. Então, imaginem, o servidor recebe um presente de um cliente específico e ele se sente em dívida com o cliente. E ele vai lá e agiliza o processo, ele passa o cliente na frente e ele faz, ele acontece. Só que esse processo de favorecimento desse cliente, porque ganhou algo, né? Esse processo é ilícito. E é agir contra o decoro. Isso aí é importante. Porque vamos lembrar que a palavra decoro ela está ligada a como as pessoas veem o nosso trabalho. Não é só as nossas ações específicas, mas é como as pessoas veem. Então, uma pessoa que está lá atrás da fila, que viu ali o presente, o cliente chegou ali, deu um presente para ele, ele já passou o cliente na frente. Então, quem viu, observou a falta de decoro, ou seja, a falta de ordem naquela ação de acordo com o profissionalismo, de acordo com o que é certo, com o que é justo para aquela situação no momento. Se aquele cliente não chegou na frente dos outros, ele não deve ser atendido na frente, a não ser que haja, claro, uma prioridade no atendimento dele, uma prioridade que seja comum a outros que também são prioritários, né? E aí é diferente. Mas esse é um ponto aí comum aqui no atendimento no Brasil, né? Falta de decoro, né? O famoso suborno aí, ele é muito comum no nosso atendimento.
Outro ponto, o uso da posição para ajudar familiares e amigos. Também é comum no funcionalismo público as pessoas se utilizarem da função para ajudar, para facilitar a entrada ou o processo para familiares ou amigos. Isso também é um aspecto negativo. E por fim, mais um aspecto negativo aqui, a ausência de clareza ou de respeito na comunicação com o público. É muito comum a gente ver em instituições o público não entender a comunicação com o servidor. E até a gente vê muitas vezes uma falta de, como é que eu posso dizer assim, uma falta de vontade, de boa vontade do servidor em explicar aquilo melhor para o cliente, para que ele realmente entenda, né? Então, essa comunicação a gente vê muito aí nas empresas de um modo geral, essa comunicação que é meio maliciosa, porque é uma comunicação que não traz as informações corretas, esquece de um detalhe ou outro que é importante, né, ali para aquela negociação. Então, são alguns dos pontos que podem ser abordados, que são comuns aí nas empresas, no sistema organizacional do Brasil, que já são vícios, né? Nós podemos dizer que já são vícios das nossas empresas. Esses pontos podem ser abordados. E como é que a gente resolve o problema? Como é que a gente resolve esses pontos negativos? Bora ver aqui sugestões para resolução. Primeiro ponto, quando a gente for resolver o problema, é jogar para cima ali, eu já vou jogar para cima as ideias do D1, para a gente não confundir o ideal com a solução, tá? A solução a gente vai pensar de acordo com o contraditório, com os aspectos negativos. Então a gente pega lá os aspectos negativos e vê como solucionar cada um deles. A solução ela não pode ser confundida com o ideal, senão o texto fica uma repetição, percebem? Então a conclusão não pode repetir o D1, ela tem que dar uma progressão entre as ideias. Ou seja, ela vai corrigir um problema que está acontecendo no D2, tá bom? Bora olhar aqui. Então, ó, só uma lembrança, é sempre bom que a gente traga comprovação, legislação, tudo aquilo que a gente tiver de comprovação com relação aos nossos argumentos, tá? A gente pode falar aqui num tema como ética, do código de ética das organizações, né? Que são os norteadores dos princípios que regem aquela empresa específica. E a gente pode falar também nos programas de integridade que estão cada vez mais presentes nas organizações, nas grandes organizações. Então, ó, inclusive esse livro aqui, do Hélio Dana, né, Um Sonho para o Mundo, ó, Integridade em Ação. Um Sonho para o Mundo. Esse livro específico, eu gosto muito do autor, ele é um grande empreendedor e esse livro aqui trata de como as empresas, as novas empresas, as empresas do novo milênio vão ter de atuar. Elas vão ter que ser cada vez mais íntegras, cada vez mais éticas, porque esse requisito vai ser predominante para as empresas que querem se manter no mercado. As que não adotarem esses princípios vão cair. E isso é de suma importância para um tema como esse, tá? Eu super indico esse livro do Hélio Dana, eu adoro, é um livro maravilhoso que vai contribuir muito para a vida de vocês, se vocês quiserem aí comprar e ler. Bora ver quais são as soluções possíveis para esse problema. Bora olhar para o aspecto contraditório para a gente pensar aqui em como resolver, tá? Olhando ali para o primeiro aspecto contraditório, falta de decoro, né, do servidor e tal, as vantagens indevidas. E aí como é que a gente pode resolver? Realizar um trabalho com empenho e eficiência dentro do exercício da função. Esse é um dos pontos para resolver o problema. Outro problema ali que a gente encontrou, o uso da posição para ajudar familiares e amigos. Como é que a gente resolve? Garantir a entrega do melhor serviço possível ao público em geral. Olha só, a gente está no exercício da função para ajudar o público, para ajudar todos, para cumprir a nossa função. E por esse motivo é que a gente precisa dar um serviço igualitário, né? E não favorecer alguém. E por fim, agir, ó. Qual é o aspecto negativo? A ausência de clareza e respeito na comunicação com o público. Como é que a gente resolve isso? Agir de modo a motivar ações construtivas, com espírito cooperativo e a boa comunicação. Então, se a empresa age de forma positiva, né, buscando incentivar ações construtivas, essa questão da comunicação é a primeira a ser resolvida. Fechou? Então, aqui nós abordamos alguns pontos para serem trabalhados dentro de um tema que cai muito para bancos como ética. Boa resolução para vocês e a gente se vê no próximo tema.